qualquer coisa, aproveitar que você está de pé, que você possa abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, primeiro dos evangelhos, capítulo de número 14 da palavra de Deus. E aí no versículo de número 27. Mateus capítulo 14, verso 27 da palavra de Deus. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diz misericórdia. Nós vamos ter misericórdia, porque a Bíblia diz que aquele que tiver misericórdia também vai encontrar misericórdia. Então nós precisamos de misericórdia. Você encontrou? Bem, você pode ter a opção de ler aqui com a gente também. Mateus capítulo 14, versículo 27, está escrito assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Esse momento diante da tua presença, Pai. Deus, vem, Senhor, estar conosco, Deus, mais uma vez, Deus, em mais um momento, Pai, ser conosco, Deus, tua graça e tua misericórdia, Deus, possa estar com cada um de nós. Coloca, Senhor, a palavra, Senhor, na nossa boca, Pai. Também, Senhor, o desejo, Deus, de receber no coração de cada filho teu nessa noite, onde eles estiverem. Nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém e graças a Deus. Se assente, por favor, querido. Se assente, por favor. Irmãos, eu fiquei de dar uma resposta para os irmãos a respeito da nossa semana, né, daquilo que aconteceria. Passei procurando também algumas coisas. O Valdeci também pegou algumas coisas, algumas informações importantes para nós. E eu tomei a liberdade até de... A igreja tem um grupo lá que todos os membros, né, a gente coloca alguma notícia lá, alguma informação lá. E se você não está lá, fala comigo depois, tá bom? Para eu pôr o seu nome lá para a gente acrescentar, para que você fique assim, alinhado com as informações que nós passamos para os irmãos. Mas segundo informações, por enquanto na igreja não muda nada. Por enquanto os cultos ainda na igreja normal. Estava vendo algumas notícias assim do dia de hoje mesmo. O prefeito se reuniu com alguns prefeitos das cidades vizinhas, né? Iperó, Votorantim, Piedade, Biúna, enfim. Se reuniu com os prefeitos das cidades vizinhas, né? E criaram uma espécie de uma comissão para amanhã eles estarem indo lá conversar com o governador, para que eles possam conseguir flexibilidade, né? Para que o comércio nessas cidades, também na cidade de Sorocaba, não venha a ser afetado por isso, para que a gente não seja mais prejudicado, né, do que a gente está sendo. Então, mas por enquanto para a igreja não muda nada, por enquanto não. Mas qualquer novidade eu mando lá para vocês, tá bom? No nome de Jesus. Mas irmãos, entrando aqui na palavra de Deus, bom, passagem muito conhecida, no momento em que Jesus estava ali curando, estava sarando, estava libertando, estava abençoando a vida de muitas pessoas. E Jesus queria, claro, ensinar algumas coisas para os discípulos. E Jesus disse a eles: vão e atravessem do outro lado. Enquanto Jesus despedia a multidão, isso que está escrito no contexto, tá bom? Os versículos anteriores. Enquanto Jesus despedia a multidão, depois que Jesus despediu a multidão, os discípulos ainda no barco, os 12 discípulos no barco, e ali no Mar da Galileia, na verdade não chega a ser, o pessoal chama de Mar da Galileia, não sei se você chegou a ver o mapa. No mapa ele recebe água e ele deságua também no Mar Morto, mas ele é assim, é um lago gigantesco, um lago muito grande. No mapa você consegue ver um pouquinho melhor, e o pessoal chama de Mar da Galileia, né? É muito grande mesmo. Mas, ou seja, eles receberam a missão de atravessar do outro lado, porque isso foi a palavra liberada da boca de Jesus Cristo. Depois que Jesus liberou a multidão, o que Jesus fez? Jesus subiu
ao monte para falar com o Pai, para falar com Deus. Nessa subida, querido, conversa de pai para filho, é uma conversa extensa, é uma conversa que se estende, não é isso? E a conversa se estendeu entre Jesus e Deus, e Jesus simplesmente acabou aquela conversa de madrugada. Jesus, depois que passou por esse momento de comunhão com Deus, com o Pai, ele então, para segundo plano, foi ter com os seus discípulos, com os seus aprendizes, com aqueles que estavam aprendendo a respeito do reino de Deus, porque eles seriam sucessores de Jesus. E aí, como não tinha mais barco, eles já estavam já no meio do mar praticamente, Jesus resolveu andar sobre as águas. E depois, querido, Jesus andando sobre as águas, e bom, não vou entrar muito em detalhe, ficaram todos espantados, imaginando ser um fantasma. Eu comentei por várias vezes aqui a respeito dessa questão, ser um fantasma, tá bom? Pelo fato de pessoas, existiam grupos de pessoas que eram violentos na época, principalmente os zelotes. Era uma revolta constante com relação aos soldados romanos, principalmente porque eles eram, vamos dizer assim, autoritários, né? Porque Roma era o império da época, e muitos matavam até mesmo soldados romanos e jogavam no mar. Então era cultura, era comum haver algum tipo de manifestação. Eles imaginavam que lá possivelmente surgisse e tivesse um fantasma naquele lugar, né? Então, de madrugada, se vê um homem andando sobre as águas, um homem de branco, você vai pensar, a pessoa vai pensar que é o quê, né? E quantos já viram algo aqui pela noite? Já imaginaram que era um fantasma? Quantos viram? Né? Quantos aqui tem medo de sair de noite para ir em algum lugar? Quantos tem medo? Ai, pastor, eu fico meio assim com o pé atrás. Tem gente que fica com o pé atrás, tem gente que fica com os dois pés atrás, né? Mas é muito comum, né, irmão? Se você ler, por exemplo, o Salmo de número 91, você vai ver que alguns espíritos, eles agem na noite, noturno. Então é muito comum, porque, por exemplo, se eu vou, por exemplo, em determinado lugar, né, se a pessoa vai em determinado lugar de dia, não tem problema nenhum. Qual o problema também se for à noite? Supostamente não teria problema nenhum, porque o ambiente é o mesmo, né? Mas espíritos agem justamente no período noturno, justamente para isso, né? Talvez você não teve alguma experiência dessa forma. Bom, não vou dizer espero que você não tenha, mas se você tiver, use o nome de Jesus, repreenda em nome de Jesus, com certeza a paz ela vai chegar ao teu coração e o mal vai embora. Mas, ou seja, querido, e os discípulos se assustaram. Mas o que eu queria focar, querido, exatamente nessa noite, foi exatamente isso, querido. Quando eles ficaram ali até mesmo agoniados, depois de lutar contra a tempestade, aí então Jesus apareceu. E no aparecimento de Jesus, um outro medo então, já não era mais medo da tempestade, já era medo do suposto fantasma, que apareceu naquele momento. Acho que até o medo da tempestade foi embora. Agora é o medo do fantasma, como se não bastasse já a tempestade, agora um fantasma no meio da tempestade. Jesus falou assim para eles: olha, tenham bom ânimo, sou eu. Tenham bom ânimo. Então Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, então me manda ir ter contigo. Essa é a prova, e através disso eu vou acreditar que o Senhor é realmente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Jesus disse: vem, então vem a mim. Então ele saiu do barco, como você conhece a história, ele começou a andar sobre as águas, como cantamos nessa noite. Irmão, há momentos da nossa vida, há circunstâncias das nossas vidas, que pelo fato de nós termos colocado nossas vidas nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, nós imaginamos que vamos ficar isentos dos problemas dessa vida. O apóstolo Paulo, lá no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos, disse assim: olha, é necessário que nós venhamos a passar por muitas tribulações, necessário. Que o Senhor, muitas vezes, Ele molda exatamente nossa vida, o nosso caráter, sabe? Ele mostra realmente quem nós somos, justamente nos momentos de tribulação. Você sabia que há momentos da nossa vida que são reveladores? Você sabia disso ou não? Eu não estou falando daquele momento em que alguns levantam a pontinha do dedo e falam assim, diz o Senhor. Não estou falando desse momento, tá? Esse momento aí, estou falando desses momentos.
por exemplo, irmãos, quantos aqui já trabalharam em construção civil, já mexiram com ferramenta e tal? Já houve algum caso na tua vida, por exemplo, que você, ao invés de bater o martelo em algum lugar, você bateu no seu dedo, bateu na sua mão? Já aconteceu isso com alguém? Não? Aqui, no nosso meio, já aconteceu? Um momento revelador, irmãos, porque aquilo revela exatamente aquilo que está no nosso coração naquela hora. Aí então, quando você bateu com muita força, você falou, glória a Deus. Você falou assim, louvado seja teu nome, Senhor. Foi assim que aconteceu, né? Então são momentos reveladores. Há momentos, irmãos, de dificuldades nas nossas vidas, que eles nos provam como Deus ele fez exatamente com o povo quando saiu do deserto, passou por aquele lugar. E Deus disse lá em Hebreus que a intenção de Deus era simplesmente provar o coração do povo, simplesmente mostrar para eles quem eles eram. Simplesmente isso, provar o coração do povo. Um momento revelador, um momento de escassez nas nossas vidas, e assim como foi na vida do povo também. Mas querido, Jesus disse assim, olha, tem de bom ânimo, vem a mim. E Pedro foi, irmãos. Pedro foi. Ele saiu do barco. Aqueles 11 homens ficaram no barco. Pedro saiu do barco, tomou a iniciativa de sair do barco e foi até Jesus. E muitos até comentam assim, puxa, Pedro é incrédulo, afundou nas águas e como é que pode não crer em Jesus? Como é que pode duvidar de Jesus? Tá, ele foi. Os 11 ficaram no barco, nem sequer saíram do barco para pelo menos partir para esse desafio. Mas o que eu quero trazer, querido, da parte de Deus para ti nessa noite, irmãos, assim como nós não estamos isentos dos problemas dessa vida, e a palavra do Senhor diz lá na carta de Pedro que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos simplesmente passando por essa terra e por essa vida. Nós não somos desse mundo, nós estamos nele, mas não pertencemos a ele. Nós temos uma pátria celestial, diz Pedro, uma pátria celestial. Então a nossa pátria não é Brasil, não é cidade de Sorocaba, não é cidade de Natal onde nós nascemos. Nós temos uma pátria celestial, e essa pátria se chama Nova Jerusalém, a cidade santa que o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós. João capítulo 14 fala sobre isso. Então, irmãos, ele começou a andar, caminhar sobre as águas. Irmãos, quando nós estamos navegando no conforto do nosso barquinho, na nossa vida, até mesmo obedecendo a palavra de Jesus, nós estamos caminhando na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério, na igreja, no trabalho representando Jesus Cristo, nos trabalhos que nós fazemos no nome de Jesus, quando estamos caminhando até mesmo no conforto, até mesmo sem nenhum confronto, né? Parece que nós somos todos iguais, mas nós não somos iguais, nós somos totalmente diferentes. A atitude de Pedro mostrou que nós somos totalmente diferentes. Eu creio, querido, que ali alguns até mesmo pensaram em tomar essa iniciativa, mas talvez pensaram assim também, puxa, mas se eu for, como é que vai ficar depois, hein? Será que eu devo ir mesmo? Será que eu devo? Não, bom, alguém vai se manifestar. É assim que acontece, né? Alguém vai dar o primeiro passo. É sempre assim que acontece, né? Sempre a gente espera para ver o movimento, para saber se a gente vai realmente tomar atitude ou não, né? Esses, na verdade, eles acabam sendo os influenciados e não os influenciadores. Mas os influenciadores, queridos, são aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu vou ir ter contigo. Esses são aqueles que são influenciadores, como diz a carta dos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 fala sobre isso. Mas, querido, e ele começou a caminhar com Jesus sobre as águas. Um homem caminhando, querido, diante de Jesus sobre as águas. Irmãos, quantos foram os momentos que nós já caminhamos sobre as águas? Que as tempestades vieram e nós caminhamos sobre as águas, irmãos. As lutas, as tribulações vieram e nós andando sobre as águas. Quando foram os momentos, irmãos, que muitas pessoas disseram não para nós e nós ouvimos o sim de Deus e nós prevalecemos, irmãos? Quantos foram os momentos que nós caminhamos em direção ao Senhor?
E você sabe qual é o momento, irmãos, que o homem ele vai caminhar sobre as águas e ele vai chegar até Jesus? Quando ele não ouvir conversas paralelas, mas quando ele ouvir somente a voz de Deus e ele resolver seguir em frente. Porque o maior adversário, irmãos, da pessoa não é Satanás, mas é ela mesma. Porque Jesus já venceu Satanás lá na cruz e deu autoridade para nós sobre ele, mas ele não venceu a nós e não deu autoridade sobre nós. Para nós, ele não deu. Para nós, ele deixou para que nós viéssemos vencer dia após dia. Esse nós precisamos vencer. A dúvida que existe aqui dentro, nós precisamos vencer na nossa caminhada cristã. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, nós precisamos acreditar. Eu vi o Edir Macedo, quando ele fazia os trabalhos dele, eu acho que um filme que eu fui assistir com o Paulo Vitor, acho Nada a Perder, no cinema ainda nós fomos. E aí ele estava em um estádio ministrando. Aí um dia ele disse assim, fechou o tempo, então aquele povo todo no estádio, e ele estava lá. Ele falou: irmãos, nós vamos parar aqui, nós vamos orar para parar de chover. Nós vamos orar para parar de chover. E os irmãos, né, estádio cheio, falou: então vamos orar. Ele falou assim: irmão, nós oramos naquela hora, todo mundo, nós ajoelhamos e oramos a Deus. Ele falou: sabe o que aconteceu? Caiu um maior pé d'água. Caiu um maior pé d'água. Ele falou assim: incrédulos? Não, nós fizemos a nossa parte. Deus tinha determinado no céu que ia chover. Nós, independente da chuva ou não, nós acreditamos em Deus. Cara, eu achei isso maravilhoso, irmãos. Porque muitas vezes nós duvidamos de nós mesmos, ou até mesmo de Deus, quando nós oramos e as coisas não acontecem. De forma nenhuma, mostra que a gente não consegue conviver com alguém que é diferente de nós. E nós precisamos aprender a conviver com pessoas que são diferentes de nós. Mostra o fato de Deus. Ele tem a sua vontade, ele tem o seu tempo, tem o seu momento, tem o seu trabalhar. Mas muitas vezes não entendemos a Deus. Eu conversava, eu creio, no estudo desses aqui com o Valdeci, a gente está fazendo toda sexta-feira, e a respeito desse fato, de nós convivermos com pessoas, mas não aprendemos sobre as pessoas, como é que elas reagem diante de situações. E isso que na verdade acaba gerando muitos conflitos, porque a gente não está sabendo exatamente com o que a gente está mexendo, com o que a gente está, né, ali convivendo. Nós nos conhecemos muito poucos, não é? Não é assim que o casal se conhece? Quando começa a começar junto, quando começa a conviver junto, não é? No começo é tudo uma maravilha, né? E favores, e florzinhas, e presentes, aquele monte de coisa. Quando passa, né, primeiro ano, segundo ano, aí, meu Deus do céu, aí as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque as pessoas começam a se conhecer, saber realmente que eles são outros. Eu tenho um amigo meu, irmãos, amigo meu, esse período de quarentena para ele foi horrível. Se ele estiver me vendo, um abraço, um beijo no coração. Mas foi horrível, porque a quarentena trouxe o divórcio para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque tem que conviver junto, cara. Tem que acordar junto, dormir junto. E aí as coisas vieram assim, ele não suportou, não serve a Deus, claro, não suportou, não tinha princípio no coração. E infelizmente as coisas deram totalmente errado. Quarentena não foi bom para ele, principalmente nesse sentido. Por quê, irmãos? Porque vem a dificuldade de conviver com outra pessoa. Mas, irmãos, os discípulos estavam ali, irmãos, olhando para Pedro caminhar sobre as águas. Ou seja, você já imaginou o que passa talvez na cabeça, na mente de cada um dos discípulos quando viram Pedro andando sobre as águas? Aí vem aquela questão: puxa, poderia ter sido eu. E o outro: não, poderia ter sido eu. Né? Porque quando as coisas dão certo, o pessoal aí fora diz, né, os velhos ditados do mundo aí fora: quando a criança é feia, não tem pai nem mãe, é órfão, né? Mas quando o filho é bonito, todo mundo quer ser, né? Eu venho morar lá em casa, é, né? O pessoal fala isso aí fora. Quando a criança é bonita, todo mundo quer adotar. Ou seja, quando as coisas dão certo, as pessoas querem aquela ideia para si. Mas quando as coisas não dão muito certo, as pessoas rejeitam, reprovam e dizem muitas vezes: ah, não falei, é por isso que eu nem tentei, né? Mas ele foi andando sobre as águas. Eu te convido nessa noite, querido, eu te convido nessa noite, como nós comentamos pela manhã no nosso estudo bíblico, nós vivemos, irmãos, em um mundo de incerteza. Em um mundo, nós andamos, irmãos, em casquinha de ovo, pisando em casquinha de ovo. Nós andamos, irmãos, em um campo minado o tempo todo, irmãos.
qualquer momento a gente pode pisar em alguma coisa, aquilo pode explodir, né? Mas somente de uma forma nós podemos nos dar bem nessa vida, irmãos. A partir do momento que nós dissermos para Jesus: Jesus, segura na minha mão, e eu quero que o Senhor seja o meu guia, aquele que me direciona. Eu estava vendo um tempo atrás um documentário lá para o lado da terra do Evandro, lá no Oriente Médio. Eles colocavam assim umas dinamites, eles colocavam escondidos, assim, meio que camufladas, onde o exército, né, ia passar, o inimigo ia passar. Então eles colocavam assim aquelas bombas, aquelas dinamites lá, e ficavam de longe, escondido em alguns lugares, tudo camuflado no meio do mato. E aí quando os caras iam passar, e pá, bum, falei, rapaz. Ou seja, aí então ia um sujeito, né, que era especialista, e ele ia andando, ele ia dizer: ó, para, aqui, por aqui tem bomba. Ele ia, desarmava as bombas, e então o exército dava seguimento. Sabe, irmãos, tem gente que anda se explodindo todos os dias, irmãos. Tem pessoas que andam se explodindo praticamente todos os dias, porque no mundo espiritual, irmãos, nós não conseguimos enxergar. Nós precisamos de um guia para cada um de nós. No mundo espiritual, irmãos, as coisas nós olhamos, não são tão claras quanto parece. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vemos como que em espelho e enigma, não muito claro. E nós precisamos de alguém que nos mostre a direção. Por que nós oramos, irmãos, para tomar atitudes, decisões nas nossas vidas? Por que nós oramos, se tudo muitas vezes está diante de nós? Porque por mais que esteja diante de nós, nós não sabemos exatamente o que vai ser no futuro. Então quando Deus, conhecedor de todas as coisas, o Deus que revela, que mostra todas as coisas, Ele direciona os nossos corações para tomar atitude A, atitude B. Mas eu quero dizer para você: não confunda a voz de Deus com o querer teu. Porque muitas vezes o ser, né, muitas vezes o velho homem se levanta e toma decisão por si só, e diz: bom, mas eu orei a Deus. Pode ser que a gente ore a Deus, mas pode ser que a gente não espere Deus responder e tome atitude. Por isso muitas coisas não dão certo. Quando a gente foi começar esse trabalho, irmãos, da igreja aqui em Vila Helena, eu tinha um amigo. Poxa, quando a gente estava na igreja, a gente trabalhava assim no som na igreja, fazia parte do evangelismo e tal, mas a gente andava assim muito junto. Nós andávamos muito juntos, e o pessoal chamava sempre a gente de Elias e Eliseu, né? Puxa, tá sempre junto, não larga por nada. E todos os dias praticamente ele estava em casa, muito, muito junto mesmo. Fazia parte da família praticamente. Às vezes ele chegava no café da manhã e ia embora no jantar, né? E de manhã aparecia de novo. Falei, rapaz, daqui a pouco a esposa vai ficar com ciúme. Mas a gente andava muito junto, a gente tinha muita essa conexão. Um dia ele disse assim para mim: irmãos, pastor, por que o homem pediu para você procurar um salão? Por que você não aluga esse salão aqui? Olha, esse aluguel aqui, esse salão é tanto, então dá para a gente, né, dá para começar o trabalho da igreja alugando o salão. O que você acha? O que você acha dessa ideia? Eu falei: péssima. Péssima. Não, mas pensa direito, pensa melhor. Irmãos, se Deus não for aquele que direciona as nossas vidas em todas as áreas, aquele que não vá realmente conosco, irmãos, as piores decisões nós vamos tomar nas nossas vidas. Irmãos, nós vamos estar mal empregado, nós vamos casar mal, nós vamos ter amizades que não são aconselháveis, nós vamos tomar decisões erradas. Irmãos, como dizia o povo aí, né, os antigos, né, só dando soco em ponta de faca, né, só batendo com a cara na porta, como dizia minha mãe. Só dessa forma, irmãos, sabe? E eles estavam ali, querido, e Pedro andando sobre as águas, chegando diante de Jesus. Mas Jesus disse: Pedro, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. O que fez com que eles perdessem o ânimo, irmãos? Por que Jesus disse: tem de bom ânimo? Antes de Jesus aparecer, antes de Jesus se manifestar, irmãos, teve a incerteza
de que Jesus realmente estaria com eles. Porque veio a escuridão, primeiro veio a escuridão, né? Depois vieram os ventos, depois vieram as ondas. Ou seja, sabe, o que a gente aprende, irmãos, exatamente nesse texto? As ondas, elas vão vir. Momentos de incerteza nas nossas vidas, eles vão vir. Quantos já passaram por momentos de incerteza nas suas vidas? Quantos já passaram? Será que foi só eu nessa vida, meu Deus do céu? Graças a Deus que não, fico feliz por saber que não. Irmãos, mas por mais que a incerteza ela venha bater dentro do nosso coração, nós precisamos, irmãos, acreditar que existe um Deus que nos mandou, irmãos, ir para aquela direção. E nós precisamos acreditar nesse Deus. Nós precisamos acreditar nessa palavra, que a palavra de Deus é certa, que ela não erra, que ela, irmãos, é o melhor conselho para as nossas vidas. O povo antigo dizia, olha, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ótimo, nosso conselho, irmãos, não vem barato não, porque o nosso conselho, irmãos, aquele que é conselheiro sobre nós, custou o sangue dele lá na cruz do Calvário. Então o conselho dele para as nossas vidas custou caro, irmãos. Não vem de graça, não vem, custou, irmãos. E nós louvamos a Deus por cada conselho de Jesus para as nossas vidas, porque Ele foi experimentado sim em todas as áreas, mas nós muitas vezes fosse experimentado em todas as áreas, eu creio que algumas pode ser que a gente viesse a desfalecer. Eu acredito nisso. Pedro andou 3 anos com Jesus, mas Jesus disse para Pedro: Pedro, eu orei por ti, eu roguei por ti, porque Satanás pediu para cirandar você. Eu roguei por ti. Quando você se converter, você vai falar isso para os seus irmãos, mas ele não tinha estrutura, realmente era um ponto de fraqueza do homem. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que não tem um ponto fraco na sua vida, irmãos? Quem é que não tem um limite, um ponto fraco na sua vida? Talvez você seja forte em algumas áreas, mas em outras, irmãos, é palha, é casquinha de ovo, se bater ali quebra. A gente sabe muito bem disso. É por isso que sempre quando eu falo sobre comparações, eu comento sobre coisas assim que não são muito certas, porque a gente compara a nossa força, aquilo que a gente tem de mais facilidade, com a dificuldade de outra pessoa. Não é certo, né? Não é certo, é uma comparação assim um pouco injusta. Mas ou seja, mas por mais que nós tenhamos fraqueza nas nossas vidas, irmãos, até mesmo nas nossas vidas cristãs, a palavra diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Exatamente, irmãos, no momento em que nós temos dificuldade, exatamente ali que Deus ele quer se manifestar o seu poder, a sua glória, a sua presença. Mas ele precisa ser convidado para isso, querido. Ele precisa ser chamado, ser convidado para isso. Não podemos ter vergonha de momentos de medo nosso diante de Deus, não. A gente participou de uma reunião de pastores, acredito que foi no sábado, A gente estava lá, e o momento que a gente pode abrir o coração, porque tem pessoas ali que são iguais a nós, e por mais que nós tenhamos amigos, se a gente for abrir o coração para outra pessoa, a pessoa não vai entender, porque ela está em lugar diferente, ela enxerga diferente, sente diferente. Então não adianta tentar, que a pessoa não vai entender, ela vai reagir diferente, de um modo assim que a gente não esperava. A gente consegue entender o problema de algumas pessoas, mas algumas pessoas às vezes não conseguem entender os nossos problemas, mas a gente está preparado para isso. Mas ou seja, então o pastor lá comentou, olha, a gente vai precisar confiar e a entender que desse meio aqui não vai sair conversa de nada, e é extremamente restrito aquilo que acontecer exatamente nessa noite, nesta tarde, que a reunião foi à tarde. E ele disse assim, eu quero que você fale sobre a tua vida, teus momentos legais aí, bênção, mas que vocês falem também a respeito dos seus momentos difíceis e da sua fraqueza, porque nós vamos orar por vocês, vamos orar uns pelos outros. Eu creio que uma das coisas mais difíceis da pessoa é falar das suas deficiências, das suas dificuldades e das suas fraquezas, não é? A gente gosta de falar daquilo que é bom, né? Fala um pouco de você. Eu sou bom. Eu estou só dando exemplo, tá, irmão? Porque eu não sou bom coisa nenhuma, tá? Não, fala uma qualidade sua aqui. Eu sou bom de bola, eu sou meio saradão aí, eu sou um cara. Fala umas 10 qualidades. E agora fala
alguns defeitos que você tem, algumas dificuldades, algumas deficiências que você tem. A pessoa, irmãos, normalmente ela não fala, ela tem dificuldade realmente de abrir o coração. E é por isso, irmãos, que no mundo espiritual existem muitas pessoas que não são saradas, estão no hospital espiritual e nem podem ser saradas por Deus. Porque quando não abrimos o nosso coração para Deus, irmãos, é como se a gente frequentasse a clínica de Jesus Cristo todos os dias. Ele desse o remédio para nós, irmãos, ali na nossa mão, e a gente não tomasse. Porque o remédio de Jesus funciona na nossa vida quando nós dissemos assim para Ele: olha, eu preciso desse medicamento porque tem um probleminha que me incomoda, esse problema se chama tal. O salmista diz isso quando ele diz assim: olha, quando eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Ele se sentiu dessa forma, mas ele diz assim: quando eu confessei o meu pecado, ele se sentiu como que a sua vida, os seus ossos fossem renovados. Uma renovação na vida dele. É por isso que eu sempre comento a respeito desse espaço que a gente tem hoje, graças a Deus, para buscar a Deus. Entre família, o lugarzinho onde a gente chora, grita, berra, urra e esperneia diante de Deus, e ninguém vê. É só a gente e Deus. Lá a gente fala da nossa fraqueza, fala da nossa limitação, da nossa deficiência, da nossa dificuldade. E a gente se coloca diante de Deus e fala: Deus, o Senhor precisa ser comigo, senão amanhã, Deus, é um falido a mais. É mais um que vai subir no banquinho e vai esperar alguém chutar. É mais um que vai fazer que nem Judas, vai comprar uma corda e vai pular, porque, Senhor, os problemas são muitos. Senhor, nós precisamos do Senhor na nossa vida, a igreja precisa do Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, da Tua graça, Deus, todos os dias. Nós somos dependentes para que o Senhor venha alegrar o nosso coração, porque tristeza tem de monte, querido. Nós precisamos de coisa para alegrar o nosso coração, alegrar a nossa vida. É por isso que nós sempre falamos. Claro que a gente não vai trocar família por igreja, claro que não, pela presença de Deus, claro que não. Mas é por isso que nós falamos sempre, irmãos: tenha amigos, tenha bons amigos. Tenha amigos que você possa confiar. Quando eu falo amigos que você possa confiar, irmãos, não é aquele que você abre o coração com sinceridade para ele. Amanhã ele conta para a torcida do Flamengo todinha. Estou falando para esses aí. Estou falando de pessoas que você realmente pode abrir o coração. E você sabe, irmãos, que a pessoa é sincera. O desejo da pessoa é te ajudar, irmãos. O desejo da pessoa é te ajudar. Valorize sua família, irmãos. Sua família, sua esposa, seus filhos. Sua família pode ser a família mais simples da face da terra, mas são, irmãos, pessoas que Deus colocou do teu lado para que você abençoasse elas e você ao mesmo tempo fosse abençoado por elas. Teve épocas da nossa vida, irmãos, a gente passou assim por muitas vezes. Ela trabalhava e eu não conseguia emprego, irmãos. Sabe quem é que sustentava a casa, irmãos? Isso por vários e vários anos. Esposa sustentava a casa e sustentou por várias vezes. Para você ter ideia, ela trabalhava numa empresa um tempo atrás em Porto Feliz. Eu não conseguia emprego de jeito nenhum. E na hora do almoço, na Paula era pequena, eu colocava, olha o que a gente fazia, eu colocava na Paula no carro, na Towner, a gente tinha na época a Towner, e na hora do almoço eu ia lá na empresa, lá em Porto Feliz. Sabe para quê, irmãos? Para a gente poder se sentir junto em família. Pastor, mas não estava junto? Sim, mas para nós era um momento diferente, um momento especial. E eu via que ela se sentia bem por isso. Eu falei assim: não, vamos sustentar isso, está no coração dela. Sabe, irmãos, valorize sua família. Esses irmãos que hoje muitas vezes a gente acaba não valorizando, são esses que possivelmente venham cuidar de nós, ou nós cuidarmos dele lá no futuro, lá no passado. Lá no passado. Uma vez eu estava com um problema, sei lá se era dengue, o que aquele negócio que era, só sei que eu descobri depois que o negócio passou. Mas um sentimento muito ruim. Eu peguei a bandeja uma vez na empresa, na hora do almoço eu segurei assim, a hora que eu fui para a mesa, o chão começou mexer assim, começou a ir de um lugar para o outro. Eu parei bem no meio do salão e falei: rapaz, vou esperar esse chão decidir que ele vai para onde ele vai. A hora que ele parar, eu continuo andando, porque esse negócio está esquisito. Eu parei assim aí o chão sossegou, daí eu continuei o trajeto. Aí eu cheguei em casa do trabalho, irmãos. Cheguei em casa, deitei no sofá, não tinha força mais nem para levantar. Minha esposa, irmãos, ela fez remédio para mim, preparou remédio para mim, colocou na minha boca, porque eu não tinha força nem para isso. Ela preparou o alimento, irmãos, e colocou ali no meu colo, no sofá, e tratava de mim. Minha esposa tratava de mim, sabe? Irmãos,
Eu creio que através das pessoas mais simples da face da terra, é assim que Deus tem nos abençoado. As coisas, irmãos, mais simples, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que Deus, ele levanta as coisas simples para confundir as sábias, as coisas loucas desse mundo, irmãos, para confundir ali muitas vezes os intelectuais. Nós acreditamos nisso porque nós temos a maior riqueza, irmãos. Nós moramos na periferia, zona norte, na Bocada, de frente à Biqueira, irmãos, é aqui que nós moramos mesmo, é exatamente aqui. Mas nós temos uma riqueza, irmãos, nós temos uma riqueza, que é Jesus Cristo, e ninguém pode tirar isso de nós. Eu estava conversando com o bispo Aguinaldo, foi há 2 semanas atrás. Ele falou para mim: e aí, pastor, e a igreja lá? Eu falei: a igreja lá tá caminhando. E aí, como é que está a saúde da igreja? Falei: então, você sabe que a gente não está em um lugar privilegiado, né? Falei: a gente, Vila Helena é diferente de São Caetano do Sul. São Caetano é o bairro mais nobre praticamente de São Caetano. Poxa, a gente está aqui na periferia. Falei: eu moro de frente a uma Bocada lá, sei lá, do lado é só quebrada. Então a gente, lá que a gente vive. Ah, lá é assim? Eu falei: sim, é. O senhor não lembra não, um dia que o senhor foi lá, porque faz tempo, mas o senhor vai lá de novo. O senhor vai ver o lugar que é Vila Helena. Até um povo abençoado, mas esse é o lugar. E o reino de Deus, irmãos, ele é estabelecido aonde, irmãos? Justamente em meio às trevas. E é em meio às trevas que Deus estabelece o seu reino, irmãos. É em meio à tempestade que Jesus disse para Pedro: olha, venha até mim, tenha bom ânimo e venha até mim. Sabe? Porque para ir a Jesus nós precisamos ter bom ânimo. Para ir até Jesus nós precisamos de coragem. Nós precisamos tomar decisão, atitude. Para irmos até Jesus, eu não posso estar esperando um outro ir para saber se eu vou também ou não. Ele fala com cada um de nós no individual. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos caminhar sobre as águas. Nesse ano, querido, de 2021, nós chamamos de um ano do recomeço, porque nós traçamos muitas coisas daquilo que nós não pudemos fazer no ano passado. Então nós chamamos, irmãos, de um ano do recomeço. É tempo, irmãos, da gente reprogramar nossa vida. É tempo, irmãos, da gente se colocar diante da presença de Deus, irmãos, de a gente dizer para Deus: Senhor, o Senhor pode continuar contando comigo. Senhor, o Senhor pode continuar, Deus, deixando aí meu nome no livro das obras, porque eu vou continuar fazendo a obra, seja, Senhor, com ou sem. Ah, mas eu não vou porque tal pessoa não vai, querido. Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele chamou um a um. Ó, vocês 12, venham e sigam-me. Ele chamou um a um. O camarada chamado Mateus, privilegiado, ele, porque era cobrador de impostos, possivelmente ganhava muito bem, funcionário público, funcionário romano, e ele disse para ele: olha, vem e segue-me. Pô, o sujeito não, se fosse um amigo dele junto com ele, ele poderia dizer assim: bom, se um amigo vai, tá deixando o trabalho dele, que ele ganha muito bem, e, pô, eu vou também. Mas não, irmãos, a decisão diante de Jesus é solitária. Nós precisamos acreditar que Jesus, ele tem o melhor para as nossas vidas e para a nossa família. Nós precisamos acreditar. Não importa quem é que vai deixar de acreditar, nós precisamos acreditar. Você pensa que não aconteceu isso com os discípulos, irmãos? Andando com Jesus, você imagina que não aconteceu isso com os discípulos? A dúvida na mente, no coração. Pedro, lá no final praticamente do ministério de Jesus, disse: Senhor, e aí a pergunta que muitos fazem até hoje, né? Se Jesus talvez chamasse eu e você para uma caminhada fisicamente falando nessa terra, talvez nossos pais ou nossos parentes poderiam perguntar assim: oh, mas Jesus, você vai atrás de Jesus? O homem apareceu esses dias, você já vai atrás dele, o que ele vai te oferecer? Né? O famoso brasileiro, o que eu vou ganhar com isso? O que ele tem? O que ele vai te oferecer? Talvez alguém poderia dizer assim: ah, eu não sei o que ele vai me oferecer, mas eu vou com ele, me chamou. Mas, irmãos, os discípulos caminhando lado a lado com Jesus, vendo o que viram, pessoas ressuscitando, sendo curadas, libertas, Pedro chegou assim, disse para Jesus: Jesus, eu louvo a Deus que não é só a gente que pensa dessa forma, mas ele disse assim: Jesus, nós largamos casa, nós largamos família, nós abrimos mão de tantas coisas, o que vai ser de nós? Você já fez essa pergunta, não? Já fez essa pergunta?
Você que é obreiro da casa do Senhor, você que é um pastor da casa do Senhor, você que é um músico, você que é um cantor, você que é um diácono, talvez você possa pensar assim no teu coração: eu vou trabalhar para Deus até quando? Quando que Deus vai dar remuneração para mim? O meu talento, eu estudei tanto, quase que a vida inteira, para saber o que eu sei, para fazer para Deus, mas e aí? Quando que eu vou ser recompensado por isso? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não trabalha para habitantes da terra, você trabalha para o céu. Nós somos trabalhadores do céu. Estamos aqui fisicamente, mas o que nós fazemos, irmãos, entra no mundo espiritual. E aí a coisa é com Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que cada palavra que você liberou sobre a vida de alguém para abençoar, Deus vai te recompensar por isso. Cada alma que você ganhou para Jesus, Deus vai te recompensar por isso. Cada cântico que quando você subiu nesse altar, você subiu para louvar, adorar o nome de Jesus, alguém pelo menos sentiu a presença de Deus através da tua vida, Deus vai te recompensar por isso. Cada palavra ministrada, irmãos, que consertou a vida de alguém, seja o casamento, seja a direção que foi dada para alguém, irmãos, Deus vai te recompensar por isso. Você vai ser grandemente recompensado. Você pode ter certeza disso, porque essa é uma promessa do próprio Senhor Jesus para as nossas vidas. Ainda que nós venhamos a dar, assim como disse o Senhor Jesus, ainda que seja um copo de água fria, Ele estava falando de simplicidade, coisa básica, a um profeta. Ali Ele está falando a respeito de nível, de grau, mas ainda que você faça isso para alguém, assim também vai ser o seu galardão, assim também vai ser a sua recompensa. Você está plantando hoje, talvez você esteja olhando só a plantação, talvez remando ali no meio da tempestade e não enxergando nada, achando que vai chegar em lugar nenhum. Você pode ter certeza que se você entregou a tua vida um dia para Jesus, você tem uma direção sim, você tem um lugar para chegar sim, porque Jesus já decretou isso. Ele já falou que a nossa caminhada ela vai chegar num determinado lugar. É como o GPS, a gente programa aqui, ele traça vários trajetos, mas ele vai dar no mesmo lugar. Anda um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, evita a rodovia, mas vai chegar lá. Esse é o foco, o lugar da chegada. Assim também as nossas vidas. Deus pode fazer diferente na minha vida ou na tua, mas a questão é que nós entregamos a vida para o nosso Jesus. E nessa corrida, como o apóstolo Paulo chama, de o fato de muitas pessoas correrem estádio, é sobre isso que ele está falando. Não tem essa de chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou, não, irmãos. Basta a gente entrar nesse barco, basta a gente entrar nesse evangelho, e tem lugar para todo mundo que quiser, irmãos. Não é o primeiro, o segundo, o terceiro que chega não, irmãos. Basta permanecer para chegar lá, e o Senhor Ele vai recompensar a cada um conforme as suas obras. Basta você permanecer, querido. Basta você permanecer. Se você ler a respeito da parábola dos trabalhadores, você vai ver que eles não entenderam muito bem. Jesus falou sobre isso. Ah, Senhor, nós fomos chamados para trabalhar desde manhã. Esse grupo aqui foi chamado para trabalhar no final da tarde. Poxa, vão receber a mesma coisa que nós? Ele disse assim: vai receber exatamente aquilo que eu prometi. Prometi para você e prometi para ele. A promessa é minha. Eu dou para eles e dou para você também. Ele falando ali, claro, a respeito dos judeus e dos gentios. Ou seja, eles, os derradeiros serão os últimos serão derradeiros. Porém, a palavra-chave é: eles serão. Os gentios que serão os últimos serão os primeiros, porque vão ser salvos no arrebatamento. Os fiéis dos judeus vão passar pela tribulação, mas eles também serão salvos. A palavra-chave é: serão salvos. Permanecer em Cristo, orando, buscando. Eu sei que no nosso momento de oração, irmãos, vai acontecer coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente está orando, mas permanece orando, porque Jesus falou para orar, Jesus falou para buscar, Jesus falou para clamar, Jesus falou para permanecer, porque nisso Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém, querido? Glória a Deus. Venha a tempestade ou não, mas nós precisamos permanecer em Cristo. Amém? Se coloque de pé nessa hora. Nós estaremos orando por todas as famílias nessa hora, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir, querido, peço para que a pastora venha aqui à frente para estar me ajudando nisso também, mas eu peço para que você possa estar apresentando a tua família diante do Senhor. Você possa estar apresentando a tua família diante do Senhor. Se for possível, querido, eu peço que você, por favor,
esteja vindo aqui à frente. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para você. A gente falando de simplicidade, né? Eu vejo quanta coisa sem sentido na vida, irmãos. Talvez por isso sim eu seja alguém tão crítico, porque eu vejo tanta coisa sem sentido na vida. Eu sempre falo para ela: que sentido que faz um negócio desse? Eu sempre comento com ela, né? E às vezes a gente fica falando de pessoa que a gente nem conhece e fica colocando na frente daquilo que é prioridade para as nossas vidas. Eu vejo, irmãos, gente falando de R.R. Soares, homem de Deus, é bênção de Deus. Mas quantas vezes o R.R. Soares foi na tua casa? Ou quantas vezes ele intercedeu pela tua vida ou pela tua família? Quantas vezes? Não foi lá? Eu achei que tivesse sido. Silas Malafaia, homem de Deus. É um homem de Deus, pensa num cara de Deus, um cara batalhador mesmo. Quantas vezes ele te ajudou em alguma coisa? Quantas vezes ele disse: olha, vamos caminhar junto, e te deu aquele levante? Quantas vezes ele te abraçou? Quantas vezes? Não te abraçou? Mas esses caras então, tá devagar. O de chapéu lá, o Valdemiro lá, Mirão, homem de Deus, outro sujeito batalhador mesmo, e vai para cima, vai em frente. Quantas vezes ele chegou e disse para você: olha, se você precisar pode contar comigo? Quantas vezes aconteceu isso com você aqui? Ninguém? Eu achei que tivesse acontecido, porque são homens que as pessoas olham e falam: oh, nossa, que bênção. Fazem um trabalho abençoado. Ser bênção são as pessoas que nós conhecemos e que nós realmente sabemos que elas têm identidade. Então eu vejo como homens de Deus, pregadores excelentes, irmãos. Mas eu creio que a maior mensagem não foi de Valdemiro Santiago, não foi de Silas Malafaia, não foi de Soares, não foi de... Bom, tem uns caras aí que fiado na psicologia, na filosofia, nas hermenêuticas da vida. Mas o maior pregador, irmãos, para mim, nos dias de hoje, irmãos, que eu conheci até hoje, foi essa aqui. Sabe por quê? Porque através de uma ministração dela, eu fui salvo. Eu fui liberto da vida que eu levava antes. Sabe? Então, por isso que eu valorizo. Eu acho que eu valorizo o ministério dela mais do que ela mesma. Mas, sabe, querido? Mas, enfim, sabe? Valorize quem está do teu lado. Valorize quem você conhece e quem tem sido bênção para você. Eu peço, por favor, querido, vem aqui à frente em nome de Jesus. Nós estaremos orando por todas as pessoas, apresentando todas as famílias diante do Senhor, sem distinção. Estaremos apresentando, orando, abençoando todas as famílias em nome de Jesus. Vem aqui à frente, querido, se você puder. Nós vamos encerrar nosso culto dessa forma nessa noite em nome de Jesus, tá bom, querido? Vem aqui à frente em comunhão. A palavra do Senhor diz que é bom, agradável, né, que os irmãos vivam em união, vivam na comunhão dos santos. Pode chegar aqui à frente, pode chegar aqui à frente, em nome de Jesus. O pastor não morde não, pode chegar aqui, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Fica aqui pertinho de nós, fica aqui pertinho de nós, pode chegar mais e mais. Sabe, irmãos, é muito bom ver a igreja nessa comunhão. É muito bom, irmãos, poder ver, sabe, sentir o corpo de Cristo. Se você tiver liberdade, irmãos, eu sei que no final do culto a gente sempre tem o costume de cantar o louvor, né? Eu sei disso, mas eu gostaria que você terminasse o culto aí junto com a sua família agora, se você puder, tá bom? Abraça as pessoas que estão do seu lado, amém? Abraça as pessoas que estão do teu lado, em nome de Jesus. Vem aqui, Ana Paula. Abraça as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que, sabe, você ama realmente. E eu quero dizer para você, um dia uma pastora amiga nossa, ela disse as seguintes palavras para nós. Nós éramos casadinhos assim de novos. Ela disse assim: ó, você está vendo essa figurinha aqui? Hoje ela está bonitinha, está assim, pilãozinho, filezinho, mas o tempo vai passar, algumas coisas vão acontecer. E ela falou: com você também. Alguns cabelos vão cair, a barriguinha vai crescer, tua também, com ela vai acontecer da mesma forma. E ela fala, Deus. E ela disse assim: olha, mas você vai ter que amar ela do mesmo jeito. Onde você for, você vai ter que levar ela, sabe? Porque a mudança que vai acontecer no corpo dela, você foi responsável por isso, sabe, querida? Nós carregamos essa palavra para a vida toda, para a vida toda. Então, se é nosso, querido, amado, seja meio quadradinho, meio redondinho, meio magrinho, querido, se é nosso, então é nosso. Deus deu para que nós viéssemos a cuidar daquilo que Deus nos deu, tá bom, querido? Então eu queria que você orasse aí, apresentando tua família diante do Senhor, abençoando tua família diante do Senhor. Não fala dos defeitos não, mas fala das qualidades, porque Deus, Ele trabalha em cima disso, das qualidades, tá bom, querido? Apresenta abençoando em nome de Jesus.
E nós vamos aqui concordar com você, intercedendo também no nome de Jesus, tá bom, querido? Você tem liberdade nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, nós queremos, Deus, te louvar. Deus poderoso e Deus maravilhoso, nós queremos, Pai, te glorificar. Nós queremos, Deus, exaltar a Ti, Senhor, nessa noite, Deus, te dando graça, Senhor, por essa família que o Senhor me deu, pela vida, Senhor, do Paulo Vitor, da Ana Paula, da pastora, pela minha vida. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Sabemos, Deus, que o símbolo da simplicidade, Deus, está na nossa família, mas nós sabemos também, Deus, que aqui está a base para cada um de nós. A base, Senhor, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, Senhor, está exatamente aqui, Senhor, na nossa família, onde nós somos fortificados, onde nós somos edificados uns pelos outros. Pai, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Na qualidade de intercessor, Pai, eu apresento, Pai, nessa hora, cada pessoa que está aqui, Senhor, nessa noite. Deus, aqui, Senhor, apresentando e colocando suas famílias, Pai, diante de Ti. Eu apresento, Pai, cada uma delas, Pai, no nome bendito de Jesus Cristo. Deus, nós mandamos embora, Senhor, toda indiferença. Nós mandamos embora, Senhor, todo complexo, Pai. Meu Deus, todo espírito de rejeição. Deus, tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai, nós não aceitamos, nós mandamos embora em nome de Jesus. Deus, que haja, Senhor, a aceitação, que haja, Deus, o amor, Senhor, a comunhão. Deus, que os Teus filhos, Deus, possam aprender, Deus, a amar, Senhor, uns aos outros, exatamente como eles são, porque todos nós temos defeitos, nós precisamos simplesmente amar. O Senhor não chamou nós para sermos investigador, mas o Senhor nos chamou para amar, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o amor do Senhor sobre cada família, Pai, representada aqui, Pai. Apresentamos, Pai, diante do Senhor também, Deus, nessa hora, Senhor, a vida da nossa irmã Edith, Deus, a vida, Senhor, do nosso pastor Levi, nossa pastora Josefina, Pai, todas as pessoas, Pai, que representam famílias, Pai, fazem parte, Senhor, desse grupo, Pai, nós abençoamos, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que não pertence a Ti, Deus, e que prevaleça, Deus, aquilo que vem do Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Deus, ser aquele, Deus, que leve, Senhor, a comunhão, Senhor, que leve a paz para a casa dos Teus filhos, que leve, Deus, a concordância, Deus, para o lar dos Teus filhos, Pai, e eles, Deus, possam brilhar nesse mundo, Deus, como filhos de Deus, como famílias de Deus, que o Senhor instituiu, Pai, para essa terra, para esse povo, para esse mundo, para essa geração, influenciadores, Deus, de Ti, independente daquilo que diga o sistema, daquilo que diz o mundo, Deus, os Teus filhos dizem sim para Ti, e nós Te louvamos por isso. Muito obrigado, Deus, derrama Tua bênção, Deus, a porção todos os dias sobre a vida dos Teus filhos, Pai, e com certeza nós continuaremos glorificando e exaltando o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus, glorifica Ele também, glorifica Jesus, porque Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, vou te contar um detalhe aqui. Quando a gente é meio sem Jesus assim, a gente é meio loucão, né? Meio atrapalhadão com a vida, né? Então nada é para honra. Hoje é para vergonha. Mas eu lembro, irmãos, nessas loucuras, no começo, eu vou falar assim para ela vai achar graça. Eu achava que era muito normal ir no cabeleireiro. Muito normal. Falei, nossa, negócio de cabeleireiro é muito normal. Bom, para quem escuta Metallica, Iron Maiden, Guns, mas os negócios doidos assim, né? Meu programa favorito se chamava Doideira. Então você vê, aí eu comecei a cortar meu próprio cabelo. Daí eu cortava assim, passava de leite assim, deixava o negócio assim, tudo meio atrapalhadão assim. Mas dá legal. Eu vestia, irmãos, uma meia de cada cor no sapato e andava com a calça assim, meia dobrada, sabe, para mostrar. Meia de cada cor no sapato, sabe? E as colegas dela comentavam: nossa, seu namorado tá lá com uma meia de cada cor. Mas sabe uma coisa que eu achava interessante? Desde já dessa época, irmãos, ela nunca se envergonhou nem das minhas loucuras, mas ainda assim ela guardava isso dentro dela, porque eu creio que, sabe, Deus já tinha um plano, já tinha um projeto, só Deus na causa, e eu creio que Deus é aquele que muda a causa, né? O testemunho dá um livro, mas a gente chega lá ainda aos poucos. Tá bom, querido? Então, amado, aquilo que Deus colocou do teu lado, amado, é o melhor. Veja como o melhor, tá bom, querido? Veja com bons olhos, sendo o melhor de Deus para a sua vida. Só vou dar um recadinho para você. Na primeira semana do mês de fevereiro, a gente tem aí às 8 horas da noite estudo bíblico na primeira parte e depois já dando sequência na oração. Na primeira semana do mês de fevereiro, tá bom? Primeira segunda-feira do mês de fevereiro. E aí continua, na quinta-feira, né, continuam os trabalhos. O evangelista Felipe está aí com o trabalho, né, da campanha Consagrando o Ano diante do Senhor. Tem sido bênção para as nossas vidas, tá bom? Sábado também tem o culto dos homens, sábado, né? Vai ter o culto dos homens, tem algo especial aí também para sábado. E no domingo vai estar um pastor amigo meu ministrando a palavra do Senhor, domingo.
Alguém pode pensar assim: pastor, mas você vai passar a semana inteira assim de boa, é? Mas nem pregar não vai mais? Amado, a gente está quase todos os dias das nossas transmissões, quase todos os dias falando a respeito da palavra. Você pode ter certeza que o maior prazer que eu tenho, tem gente que não tem muito prazer de ouvir, mas o maior prazer que eu tenho é de falar da palavra de Deus. Às vezes ela fala assim: mas você vai fazer de novo? Eu falei: de novo. Hoje vai ser a primeira vez, então de novo. Mas não dá para deixar. Eu falei: então, marca o compromisso para depois e vamos fazer o que a gente tem que fazer, tá bom? Então, querido, guarda, tá bom, o teu coração, guarda a tua vida diante do Senhor, porque está muito próximo, com certeza, a volta de Jesus, e nós queremos morar com Ele, tá bom, querido? A minha vontade, você sabe o que é, irmãos? Eu não sei, a gente vai ter um corpo transformado e mente transformada, então não sei se a gente vai reagir dessa forma. Eu sei o que? Isso eu sei, tá bom? Porque a Bíblia me fala a respeito disso, que o pastor, ele vai apresentar as ovelhas diante de Jesus. O pastor vai fazer isso, sabe? E Jesus, por sua vez, vai nos apresentar diante de Deus, isso eu sei. Então, irmãos, eu gostaria de, no dia lá, irmãos, no dia, poder estar dizendo para Deus: Deus, ó, essa é a pastora Vera, me ajudou muito, essa é a Ana Paula, esse aqui é o Evandro, essa é a Cátia, essa é a Maria, essa é a Delmina, essa é a Lúcia, essa é a Leonice, essa é a Manu, esse é o Leandro, sabe? Esse aqui é o reverendo Pedro Silva, essa aqui é a Sônia, essa aqui é a minha irmã Maria, sabe? Esse aqui é o Marcos, sabe? Essa é a irmã Rose, esse aqui é o irmão Zé, essa aqui é a irmã Maria, essa é a minha loirinha Isabela, essa aqui é a Patrícia, esse é o evangelista Felipe, esse é o Valdeci, sabe? Essa é a Vivi, esse é o Davi, esse aqui é o Ismail, tá bom? Esse aqui é... Ai, quanto nome, meu Deus do céu, me ajuda. Esse aqui é a Nadir, essa aqui é a Paula, sabe? Essa criançada que é abençoada. Eu gostaria de falar exatamente isso para Deus. Deus, olha aqui, Senhor. Lá vou ter a mente transformada, lá vou lembrar de tudo. Fala: Deus, esse é o povo, Deus, que resolveu batalhar e combater o bom combate. Eles estão aqui. Eu gostaria de dizer isso para Deus. E sabe o que Deus vai dizer para cada um dos amados? Sabe o que Deus vai dizer? Bendito de meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Deus vai dizer assim para vocês: olha, fosse fiel no pouco, essa igrejinha aqui, fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí não vai ter mais trabalho, irmãos, aí você só vai desfrutar com Deus. Aí você vai ver que vai valer a pena realmente, e que valeu a pena você ter permanecido.